Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que felicidade é ter você mais uma vez aqui comigo. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Maio Laranja, esse momento em que a gente discute o combate à exploração sexual e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. O que será que está faltando para a gente proteger de uma melhor forma essas crianças? A gente também fala sobre exposição de arte e também sobre um projeto que visa levar assistência às mulheres que enfrentam o câncer de mama. Então prepara o teu café e vem comigo que o papo está recheado de boa informação. O Maio Laranja foi criado para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, a cada hora, pelo menos 4 meninas sofrem algum tipo de violência sexual. E na maioria dos casos, o agressor está dentro de casa. A psicóloga infantil Milena Piran nos ajuda a entender essa triste realidade e como podemos proteger as nossas crianças. Milena, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse sobre esse assunto que é tão importante, que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes, também a exploração sexual, que a gente trata sempre no mês de maio, nesse Maio Amarelo. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre os sinais. Quando há essa violência, a criança ou adolescente demonstra sinais de que algo está errado? Um dos principais sinais é quando essa criança começa a apresentar comportamentos sexuais diferentes dos pares. A gente precisa sempre observar como os pares da idade se relacionam com a temática da sexualidade. Desde muito cedo, as crianças apresentam comportamentos sexuais, porém, cada faixa etária tem o seu rol de comportamentos, entre aspas, que se espera ali naquela idade. Então, se esse comportamento destoa muito dos pares da idade, é um sinal importante de que provavelmente ela está acessando algum conteúdo que não está ali muito adaptado para a idade dela. Outro comportamento muito importante é uma possível agressividade que a criança começa a apresentar com essas pessoas que são mais próximas dela, como se fosse assim, até um afastamento dessas pessoas que talvez em algum momento tinham um relacionamento ok, e daqui a pouco essa criança começa a apresentar um comportamento de agressividade meio estranho ali, sem uma causa uma causa justificável, né? Um outro comportamento importante é algum comportamento de regressão. A criança, por exemplo, ela já consegue ter o controle do esfíncter, já consegue fazer o xixi no lugar que se espera, né, que é o vaso e tudo mais, e essa criança começa a apresentar algumas regressões nos órgãos genitais, né, de controle desses órgãos, ou de qualquer outra coisa meio de regressão mesmo, de fala, de ficar ali pegando muitos itens que remetem ali a uma idade a menos do que seria a idade dela ali, naquele momento. É que conversando com alguns especialistas, eles dizem o seguinte, que às vezes pode aparecer uma dificuldade de aprendizado, um isolamento, uma apatia dessa criança, né? Então, existem outros sinais, né, que a gente pode associar com essa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes? Sim, com certeza. É que, na verdade, esses comportamentos, eles são um reflexo de uma autoestima afetada, né? Então, essa dificuldade na aprendizagem, né? Provavelmente, quando a criança ela sofre alguma violação sexual, ela tem a sua autoestima muito afetada. E aí, a motivação dela para estudos, né? Nesse processo de aprendizagem acadêmica, nesse processo de habilidades da vida, né? De desenvolvimento mesmo do ser humano, ela é afetada com certeza. E o isolamento é a dificuldade ali de conversar, né? Talvez está ali com uma sobrecarga emocional, não consegue falar sobre o assunto, não consegue gerenciar as emoções de um contexto geral, né? Porque as emoções de uma possível agressão, elas ficam por ali, elas precisam ser trabalhadas e elas precisam ser gerenciadas, né? E aí todos nós temos as nossas emoções, e aí quando acontece algum tipo de trauma, algum tipo de violação, é como se aquilo ali ficasse numa panela de pressão, e essa pessoa precisa de um acolhimento e uma escuta especializada para conseguir elaborar tudo isso, possivelmente, né, e conseguir seguir a vida após infelizmente, um possível crime, né. Mas o isolamento, a dificuldade na aprendizagem, a apatia, ela é um reflexo da autoestima afetada, né?
Os dados mostram que mais de 80% dos casos em que crianças e adolescentes sofrem abuso sexual ou exploração sexual, o abusador, o agressor está dentro de casa. Como é que fica essa criança, né? Porque a família é considerada muitas vezes o porto seguro. É na escola que ela vai conseguir amparo para tentar contar dessa violência que ela vivencia? Esse é um problema de todos nós, é um problema da nossa comunidade e nós, enquanto pessoas da sociedade, nós temos responsabilidade sobre isso. A gente consegue ir identificando algumas coisas, algumas movimentações meio estranhas e nós mesmos conseguimos observar esses possíveis sinais, né? E começa a observar o comportamento da criança, começa a fazer um acompanhamento e se houver algum indício, né, tanto na escola quanto os vizinhos também, os vizinhos, os familiares, né, do grupo maior, tios, primos, outras pessoas de convívio dessa possível vítima, eles conseguem observar os sinais, né, a apatia, a agressividade, a regressão do comportamento, os comportamentos sexuais pouco adaptados para a idade. Então essas pessoas conseguem recorrer a outras instâncias com as denúncias para que essa investigação entre num processo sistemático e consiga chegar às vias de fato do crime ocorrido. Mas a escola é um dos principais lugares onde essa criança vai se sentir protegida e acolhida, porque ali é onde ela frequenta, ali é onde até os profissionais eles acabam se qualificando e aprendendo mais sobre visualizar os sinais, né? Observa ali o que destoa do comportamento dessa criança com os pares. Então, provavelmente é na escola que essa criança vai ter um primeiro apoio. E em casa, a gente precisa ter um diálogo aberto com as crianças para fortalecer essa autoestima, para se caso a gente não perceba esses sinais, para que essa criança consiga e tenha ferramentas, né, de comunicação para expressar que algo aconteceu que foi estranho, para acontecer uma investigação mesmo. O primeiro momento é ela falar sobre algo estranho que aconteceu e nós vamos apoiando ela e ajudando ela a entender o que aconteceu e denunciando para que aconteça a investigação do crime possivelmente ocorrido. Muitas vezes existe uma dificuldade de confiar naquilo que a criança fala, né? De legitimar aquilo que a criança está relatando. A nossa sociedade ainda tem uma dificuldade de enxergar a criança como esse sujeito de direito. É preciso, né, dar crédito para aquilo que é dito pelas crianças? Eu não sei se hoje a gente olha para as crianças como se elas não tivessem tantos direitos. Pelo meu trabalho e pelo meu contato com as crianças, eu observo isso de uma forma contrária. Hoje a criança acaba falando algumas coisas e as pessoas acabam se assustando, né? Que tem até aquela fala, a criança não mente, né? E aí, se houver alguma dúvida, a criança falou alguma coisa estranha, o adulto ele tem a responsabilidade de fazer uma investigação, de buscar o que ocorreu, fazer perguntas e fazer essa investigação inicial ali nesse contexto familiar que seja, ou para essas pessoas de modo primitivo, né? Começar ali uma investigação para averiguar o que aquela criança diz ou o quanto aquela criança está vivenciando uma situação estranha é de fato um crime cometido de violência e abuso sexual. Nós temos também uma cartilha que a Polícia Federal organizou, que lá tem uma aba que explica muito bem e define muito bem o que são esses crimes de violência e exploração sexual. Então, hoje, eu já não acredito que a gente precisa... eu não acredito que é uma posição omissa, assim, da criança chegar e comentar algo sobre... a criança falou, mas eu achei que não era nada. Isso é uma negligência, isso é uma omissão, isso é muito sério. Então, nós não temos esse direito mais. O nosso dever é escutar o que a criança está falando, que aconteceu algo estranho, ou às vezes a criança até consegue relatar exatamente o que aconteceu, e esse adulto, esse responsável, essa pessoa próxima, tem o dever de fazer uma investigação ali, breve que seja, para conseguir as vias de fato. E aí eu quero chamar uma atenção, porque essa omissão,
uma criança chegou para o adulto e falou que aconteceu algo estranho. E aí a gente vai remeter a um ciclo de violência geracional. Então é muito estranho uma criança chegar e falar que aconteceu algo estranho, alguém tocou nas partes íntimas dela, e por simplesmente não acreditar naquela criança, a pessoa não faz nada. Então eu acho que a gente tem, inclusive, o Maio Laranja, ele vem para nos ajudar, já é uma campanha que acontece há muito tempo, né? Então hoje a gente já entende muito sobre o tema. Então eu não sei se quando a pessoa, o adulto que recebe essa informação da criança, ele não age sobre isso porque simplesmente não acreditou no que ela falou, ou se existe alguma outra coisa que indica ali esse posicionamento de omissão ou essa dificuldade, né? Com a autoestima, a dificuldade de se posicionar e a própria vulnerabilidade dessa pessoa adulta. Você falou pra gente que é muito importante estabelecer um canal de diálogo com as crianças. E aí eu quero te questionar sobre a forma de educar essas crianças também. Porque a gente tem alguns casos em que ainda a educação é muito autoritária, né? E me parece que esse tipo de escolha também torna essa criança mais vulnerável perante um possível abuso e exploração sexual. Qual é a relação que a gente tem aqui, Milena? A educação autoritária, ela acaba estabelecendo uma comunicação unilateral, que a gente nem pode dar o nome de comunicação. Se é comunicação, é algo que você fala e aí depois você escuta a outra pessoa, é um diálogo, né? É uma via de mão dupla. Então, se a educação ela é muito autoritária, provavelmente aquela criança não está tendo a oportunidade de se expressar, de falar, de fazer perguntas. Então, ela sim fica numa situação de maior vulnerabilidade porque ela não tem esse espaço de diálogo. E se não tem diálogo, provavelmente não vai ter aprendizagem sobre o próprio corpo, sobre estabelecimento de limites relacionais, sobre entender que comportamento que o outro faz com o meu corpo é estranho ou não. Então, com certeza, uma educação autoritária, ela provavelmente vai colocar a criança num quesito de maior vulnerabilidade diante desse tipo de crime. Quando a gente fala do agressor estar muito próximo, a gente está dizendo desse ambiente familiar ou de amigos ou de família extensa. Mas a gente tem um outro fator também que diz respeito à inserção dessas crianças e adolescentes no mundo digital. A gente tem visto N casos em que esses abusadores solicitam fotos, vídeos, fazem ameaças, né? Enfim, uma série de situações. Nesse contexto da inserção nesse mundo digital, Milena, o que é que precisa ser observado, né? De que forma a gente conversa também com as crianças sobre essas possibilidades? Nós temos uma cartilha sobre o uso de ferramentas digitais para as crianças que o governo federal fez. Essa cartilha ela é bastante orientativa e ela sugere que as crianças acessem meios de redes sociais e smartphones a partir dos 12 anos. E aí, quando a criança já tem 12 anos, ela já teve 12 anos para aprender sobre diálogo, sobre limites e tudo mais. Então a gente já fica subentendido que aos 12 anos ela já vai ver alguma coisa estranha na internet e vai conversar com as pessoas ao redor dela de que aquilo foi estranho. E aí ela vai receber uma orientação, um acolhimento dessa pessoa próxima. Antes dessa idade, é 100% supervisionado. Tudo que a criança acessa, tudo que a criança faz, é muito importante a presença desse adulto, essa proximidade desse adulto para regular, sim, o acesso do que essa criança está fazendo, com quem está conversando, o que está falando. Porque a internet acaba sendo um berço de crimes cibernéticos contra as nossas crianças, que são sim pessoas, né, de direitos, mas pessoas altamente vulneráveis. Queria agradecer a sua presença aqui no papo, deixar o microfone à disposição caso você queira reforçar, né, algum posicionamento ou alguma informação que a gente não tenha discutido nesse momento.
Muito obrigada também pela oportunidade. Falar sobre abuso e exploração sexual é um tema muito importante para mim, que enquanto trabalho com crianças, né? Para a sociedade assistir ao seu canal e ouvir um pouco de orientações, né? De entender um pouco sobre o tema. E nós precisamos falar sobre educação sexual para todas as idades, para todas as pessoas, porque quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está dando ferramentas para essa pessoa e, com certeza, tirando essa pessoa de uma vulnerabilidade, de uma possibilidade de ser vítima de um crime. Acontecendo algo estranho, eu convoco a todos para que acreditem sempre, para fazer uma investigação breve, e se essa investigação breve não der em nada, aí ok. Mas é o nosso dever escutar o que as crianças estão falando e entender por que elas estão falando aquilo. Não acredito que a criança fale qualquer coisa do nada. Então, a gente sempre tem que buscar o que possibilitou essa fala da criança. E se ela não falar nada, veja os sinais não verbais, né? Perceba como está o comportamento dessa criança, porque esse é um dever de todos nós. É muito importante que todos nós estejamos atentos às nossas crianças. E qualquer denúncia diz que sim. Maravilha, muito obrigada. Pessoal, agora presta atenção nessas notícias. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos da Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui, estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais, banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí. A aluna de Escola Estadual de Colíder participa de programa Jovens Embaixadores no Exterior. Tem mais notícia. Estudante de Escola Estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. Olha só essa daqui. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas mostram que a educação abre portas para o futuro, com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para quem escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Esse aqui é um recado do governo de Mato Grosso e não saia daí porque o papo volta já já. Falar sobre educação sexual é falar sobre proteção. No Maio Laranja, o Papo com Ela recebe o psicólogo infantil Mário Roney para uma conversa séria e necessária sobre como a informação pode ser a maior aliada no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mário, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse continuar falando sobre violência contra as crianças no que diz respeito ao abuso e à exploração sexual, aproveitando o Maio Laranja. E queria trazer contigo a importância da educação sexual como uma ferramenta de combate a essa prática. Porque a gente vê muito um discurso que diz que a gente não tem que tocar nesse assunto nas escolas, que deve ser uma responsabilidade das famílias, mas em contrapartida, as crianças sem acesso de fato à informação que as pode proteger, fica mais vulnerável. Então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Por que é tão importante a gente adentrar nessa seara e discutir isso com as nossas crianças e adolescentes? Então, obrigado pelo convite. Por sermos um estado muito conservador, nós temos preconceito em falar alguns assuntos que são muito frágeis. Frágil no sentido lidar com isso. A questão sexual no Brasil, ou a questão da sexualidade, ela é muito complexa. Nem tudo que falamos de sexualidade está envolvido a sexo. Então a família fica com medo. Se nós falarmos da sexualidade, eles têm medo de nós estarmos incentivando a criança a fazer uso do sexo, a se conhecer ou querer conhecer outros coleguinhas.
Mas existem países que já trabalham educação sexual e o número de pessoas ou de crianças que foram abusadas ou violentadas, como assim dizer, diminuiu muito. Nós temos uma estatística muito horrível aqui no nosso estado, que de 2020 para cá nós tivemos 50% de aumento de abuso sexual contra criança e adolescente comparado a outros estados. Em 2001 foi o boom. 2021 que foi o primeiro ano da pandemia, assim, foi digamos, o primeiro, Por quê? O número maçante da população não pôde ir para o trabalho, com isso a família ficou dentro de casa. E nós não podemos, é triste dizer isso, mas nós não podemos negar que 86% dos abusadores estão dentro dos lares da família, entre pais, padrasto, avós, tio, irmãos, primos. Esse abuso ele acontece ali dentro e o abusador faz com que essa criança não denuncie. Por quê? Eles ameaçam, fazem a criança achar que ela é culpada pela ação. E como é uma família conservadora, a criança fica com medo de falar e ser punida, né, com sanções mais rígidas, além do que ela já sofreu com a violência. Eu penso assim, como educador e psicólogo, se um filho meu chega em mim e diz: papai, eu tirei nota baixa, eu não posso ficar bravo com ele, porque ele está dizendo para mim: papai, eu preciso de ajuda. Então eu vou ajudá-lo. Papai, alguém tocou onde não poderia tocar. Eu vou ajudá-lo. O que acontece é que uma grande maioria desacredita essa criança e ainda a pune por ela falar. Então, estamos aí num estado que nós temos crescido muito, e se temos crescido é porque o Estado, enquanto sistema, não está dando conta de fazer o trabalho de prevenção. Eu coloco o Estado porque ele é responsável por nós enquanto sociedade. E as escolas, de certa forma, eles estão trabalhando de forma superficial a questão da sexualidade, né? Eu vejo que nós temos que ressaltar a importância do autocuidado, a importância de quem eu sou e o que eu posso ser, quem pode, quem não pode tocar no meu corpo, quem pode me ajudar a tomar banho, quem pode me ajudar a vestir. Que papai, que amiguinho, que ninguém pode tocar nas partes principais do corpo, né? E por mais que tenhamos ou saibamos que muitos acham, na minha casa não vai acontecer, mas ninguém está livre de passar por esse tipo de situação. Agora, Mário, você disse mais ou menos pra gente qual seria o caminho, né, para que a gente introduza esse tipo de diálogo, que muitas vezes há uma confusão entre educação sexual e incentivo ao sexo, né? Na educação sexual, o que eu vou discutir com essa criança desde muito pequena? Vou ensinar ela, por exemplo, a identificar os seus órgãos sexuais, a aprender um sistema de higienização. Como que se dá isso? Até discutir permissão? Sim, com a criança, eu como psicólogo, eu oriento as famílias tomarem banho com seus filhos até 3 anos de idade. Por quê? Porque a criança passa da fase oral, depois ela vem para a fase fálica, depois ela vem para a fase da genitália. É quando ela consegue identificar que, se for menino, ele parece o pai. E se ele tomar banho com a mãe, ele vê: mãe, cadê o piu-piu? Então, e se for menina, ela identifica com a mãe, então cada um vai identificar com seus pares. Feito essa identificação, não tem mais porque dar banho no filho. Ou melhor, tomar banho com o filho. E sim, ensiná-lo a lavar o bumbum, a pepeca, o piu-piu. Ensinar não é tocar. Depois disso, nós podemos começar a trabalhar com a criança de 4, 5 anos o que pode e o que não pode. E por que não pode? Eu costumo trabalhar com as crianças que eu faço atendimento com imagens e pontos vermelho e ponto verde. Nariz, eu posso tocar. Peitinho ou tetinha, não se toca. Umbigo não se toca, não se beija em barriga. Pepeca não se toca, não se beija. E assim sucessivamente. E aí eles perguntam: tio, mas por quê? Eu falo: porque não pode. Aqui é só a mamãe que pode, nem o papai pode.
Se papai quiser fazer cócega, vai fazer no seu sovaco, barriga, umbigo, pepeca. Não é lugar de papai, nem de titio, nem de ninguém fazer cócegas. Se você tiver com coceirinha, se tiver com algum probleminha, avisa a mamãe. E aí nós fazemos tudo com encarte para facilitar o visual, né? E tem criança que me sinaliza, mas o meu pai beija meu umbigo, beija minha barriga. Aí eu já fico de olhos atentos. Mas ele beija como? Ele faz cócegas. Aí eu sinalizo com a mãe. Mãe, eu sei que o papai ama muito, mas evite esse tipo de contato, de situação, porque a própria criança pode confundir. Fica confusa, né? Ela fica confusa, porque toda pessoa que ela ama, por exemplo, ela ama o pai, que é figura de referência. O pai foi e beijou, então para ela tá tudo ali, pode. Aí vem um tio, um primo, também ela gosta, que são pessoas de referência na família, e beija, ela vai achar que tá tudo ok. Porque ela tem uma referência, ela tem uma transferência afetiva para os copartícipes, que ela gosta. Aí ela, nesse momento que esse indivíduo de beijar a barriguinha, o umbiguinho, pode descer. E aí ela fica confusa. Tá certo ou não tá certo? Porque para ela não sabe, a criança é muito ingênua, ela não sabe o que pode, o que não pode, o que é dor e o que não é. Porque se em algum momento acontecer algo diferente, ou algo desagradável, algo como uma violação, ela vai achar que aquele sentimento de ardor ou de dor é necessário porque o pai ou o tio ou alguém que fez, porque se ela o ama e eles também, então aquilo não é ruim. E isso leva a traumas para a vida inteira, porque lá na fase adulta, ou ela vai querer um sexo que seja doloroso, ou ela não vai querer mais sexo. Vai ser uma mulher que nunca vai ter sensação de prazer, porque aquele momento foi traumático para ela. E me diz uma coisa, Mário, você disse pra gente, né, mesmo que seja doloroso, muitas vezes essa criança vai entender essa violência como algo natural, porque partiu de alguém que ela ama. Sim. Né? Nesse contexto que a gente está falando dos dados que mostram que o maior número de agressores está dentro das famílias. Isso. Quando essa criança percebe que aquilo não é normal, né? Porque muitas vezes a gente vê relatos de crianças que passaram anos sendo violentadas até que pudessem entender que aquilo não estava certo, né? Existe alguma coisa que faz essa chave virar? Existe algum momento? Existe. Eu já atendi meninas que descobriram, vou falar um caso assim, genericamente. Conheci uma pessoa que a mãe morreu e ela foi criada por pais desde os 6 anos. E desde os 6 anos o pai dela fez ela como esposa. E ela gostava. Por quê? Eu sou a princesa do papai. Ela não via nada anormal porque ela só tinha o pai e aquele era o ambiente que para ela, tudo que acontecesse ali estava dentro do normal. Um dia na escola, ela tinha 13 anos. Não, 12 anos. Na escola, ela viu uma professora falando que não pode tocar na pepeca, que não pode, que isso é crime, e que se alguém tivesse, deveria denunciar. E naquele momento a chave caiu. E ela saiu correndo para a casa dela, ela batia tanto nesse pai, porque ela falou, pai, você fez algo que não podia comigo. Você fez algo que não podia. E o pai disse para ela, eu posso porque você é minha. E se você falar para alguém, eu vou te matar. E aí, na época, ela já tinha uma madrasta, ela contou para a madrasta contou para esse marido. O marido pegou a filha, levou ela na ponte do porto e falou para ela que se ela falasse para alguém, ele ia matá-la. Resumindo, ele teve relação sexual com ela até 22 anos, quando ela engravidou de um namorado que ela estava junto. Foi quando o pai viu o corpo dela grávida e deixou de ter prazer por ela. Ainda fizeram exame de DNA e descobriu que não era do pai. Foi só aí que ela para de transar com o pai. Só que mesmo ela tendo a percepção de que ela sofreu uma violência, ela não conseguiu interromper isso pela ameaça. Pela ameaça e porque ela era dependente dele, né? Sim.
Então ela não conseguiu. E muitas meninas, infelizmente, quando entram na fase da adolescência, ou elas se perdem no caminho, vão por ambientes mais que as meninas em estado de vulnerabilidade começam a mexer com entorpecente, com pequenos furtos, fazem de tudo para sair de casa. Essa é uma situação. E a outra situação são quando elas se permitem a virar esposa desse pai por muito tempo, que elas não têm força para sair, mesmo sabendo que está errado. E como é o processo de tratamento de uma pessoa que passou por uma situação como essa, Mário? É muito difícil, porém não é impossível. Nós temos que tratar, acolhê-la no primeiro momento, fazer a psicoeducação, para verificar se ela entendeu de fato o que podia e o que não podia, e tentarmos fazer com que ela tenha uma nova perspectiva de vida com relação aos seus pares e à vida sexual, e que ela tem toda a chance de reconstruir sua vida. São traumas que são muito difíceis. Hoje nós temos muitas mulheres sofridas, depressivas, que tentam suicídio também, por causa desses traumas. Infelizmente, o Brasil é um país que tem muita violência sexual. Muita. Eu não sei se é porque nós viemos do coronelismo ou do ruralismo, né? Que faltou muita instrução. Nós tínhamos uma família onde todos eram muito agregados, que ainda isso acontece muito. Muito mesmo. E o nosso estado, em todas as estatísticas negativas, para feminicídio, para racismo, para abuso de criança, nós estamos sempre no ranking principal, infelizmente. Agora, Mário, quando a gente pensa em crianças que são neurodivergentes, que têm algum tipo de deficiência, que de alguma maneira estão ainda mais vulneráveis, né? Como que fica isso? Porque é recorrente a gente ver na imprensa ou uma menina com deficiência que acabou grávida por conta de abusos, ou alguém que está hospitalizado que também sofreu esse tipo de abuso. Como é que fica nesse contexto? Então, nós temos, de 4 anos para cá, nós temos tido um número de crianças atípicas muito grande. Nós demos um pico. Se 10 anos atrás nós tínhamos em cada 150 crianças que nascia, uma era atípica, ou autista, ou neurodivergente, hoje 36 crianças que nascem, uma é neurodivergente. Como nós temos um número de crianças muito pequenas ainda, essa mãe ela é muito mais ativa, muito mais atenta para a criança atípica, né, neurodivergente. Mas, em contrapartida, nós temos crianças que têm deficiência intelectual. Nós temos crianças surdas. Eu trabalho, na verdade, eu sou intérprete de língua de sinais há 18 anos. E na época que eu atuava em escola, nós tínhamos muita criança surda que eram abusadas, violentadas sexualmente, porque entendia-se que elas não falavam. E as meninas com deficiência intelectual ou deficiência mental, elas só era descoberto que elas estavam sendo violentadas quando elas gestavam. E aí elas também não sabiam dizer de quem era. Se era do pai, se era do primo, se era do tio, se era do vizinho. De onde vinha isso? De onde vinha. Por quê? Porque ela se confundia nas pessoas e assim, mesmo se ela dissesse que era fulano ou ciclano, como ela tinha deficiência mental, não era sustentado a tese dela. Então era refutado. E nós temos também histórias de muitas que ficaram grávidas e aí quando se perguntava para a família, falava, o peão foi embora. Que era uma forma de esconder que o filho era de alguém da família. E, infelizmente, isso aconteceu muito. Ainda é recorrente isso? Hoje diminuiu muito em função de estar muito em ênfase o cuidado com a pessoa com deficiência, né? A mídia está muito em cima. Falou-se que é PCD ou pessoa com deficiência, a mídia gera muita comoção. Mas não está isenta. Nós temos situações aí que
não sei, é comprometedor. Tanto, nós temos professores, psicólogos, família, que já saiu na mídia, não posso negar que já saiu, que mexeram com crianças atípicas e com deficiência, né? Então, o alerta tem que ser, ou melhor, o cuidado precisa ser redobrado. Ser redobrado. Eu sempre digo, mães, o filho é seu. Nem do seu marido esse filho é. Tudo e qualquer situação diferente que aconteça com seu filho, você é responsável. Porque ele saiu de você. O seu olhar tem que ser redobrado por um pedacinho de gente que é seu. O dia que seu marido largar de você, ele também vai largar do filho. Ele só vai lembrar do filho o dia que for de dar pensão. Então, nunca desgrude, nunca deixe seu filho com o vizinho, nunca deixe seu filho dormir na casa dos outros. O máximo que você puder ter em atenção ainda será pouco. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Pessoal, agora eu quero que vocês prestem atenção nessas notícias, por favor. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui? Estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. Tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí, não. A aluna de Escola Estadual de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. E tem mais. Estudante de Escola Estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. Olha essa daqui. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º lugar para o 8º no IDEB. Sabe o que todas essas notícias têm em comum? Todas elas mostram que a educação abre portas para o futuro, com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para quem escolhe a educação só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. E esse é um recado do governo de Mato Grosso. O papo faz um breve intervalo, mas volta já. Não saia daí. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele fica disponível também no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code aqui. Basta mirar a câmera do seu celular para ele, que já vai te dar o caminho certinho para que você possa se inscrever e faça parte dessa grande comunidade no nosso canal no YouTube. O Instituto Viva o Despertar é uma organização sem fins lucrativos que atua no acolhimento de mulheres em tratamento de câncer de mama. A proposta central é oferecer terapias complementares que promovam o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. O diagnóstico de um câncer de mama transforma a vida de qualquer mulher. O Instituto Viva o Despertar nasceu para acolher essas mulheres em um momento de extrema vulnerabilidade, ofertando saúde integral por meio de terapias complementares que cuidam do corpo, da mente e do espírito. O Instituto ele nasceu através da Lorena Lacerda, que é a nossa presidente. Ela passou pelo tratamento de câncer de mama e ela teve a cura. E ela entendeu que as atividades complementares ajudaram muito ao tratamento que ela já fazia convencional, né? Tratamento do hospital. Então ela quis promover isso para mais mulheres. E aí a ideia de fazer um instituto, né, que atenda mulheres que estão em tratamento de câncer de mama pelo SUS. Então, o objetivo, né, do IVD é promover essas atividades complementares e aí o nosso atendimento é exclusivo para mulheres que estão em tratamento de câncer de mama, justamente pela troca de experiências que elas podem ter aqui. Desde a inauguração em 2022, 71 mulheres já passaram pelas atividades do Instituto. Hoje, 33 delas seguem ativas. Foi um tratamento bem agressivo e bem doloroso também, não só para a Girassol, né, que assim nós chamamos as mulheres que são atendidas aqui, mas também para os familiares. Então, o apoio psicológico é extremamente importante. Elas chegam bastante abaladas, com a notícia, acabou de receber, como é que vai lidar com a situação, muito preocupadas, porque muitas precisam parar de trabalhar.
Então a família passa por isso também. A questão física, por exemplo, a medicação deixa elas muito limitadas fisicamente, atrofiadas. Então a atividade física ajuda a melhorar a vida dessas mulheres e a psicológica para que elas consigam seguir. As atividades incluem yoga, meditação, fisioterapia, nutrição, psicoterapia e rodas de conversa, tudo de forma gratuita e com apoio de voluntários. Para participar, as mulheres são encaminhadas, passam por uma entrevista e logo começam a ser atendidas. Logo quando eu operei dia 12 de janeiro de 2024. Aí logo depois ela falou assim: Rose, você já ouviu falar do Instituto Vivo Despertar? Eu falei, não, né? Ela falou, pois é da Lorena, né? Aí ela me explicou quem era e tal. Aí que eu fui ver uma foto da Lorena, eu falei, gente, a Lorena era minha cliente, sabe? A Silvia direto cortava o cabelo comigo, né? Aí eu vim, telefonei pra cá, apesar que demorou bastante pra mim vir assim, porque eu não conseguia falar aqui. O telefone tinha mudado e eu não sabia. Aí consegui vir, fiz entrevista na época, sim, muito acolhedor, assim, todo mundo, né, te trata muito bem. Fiz a entrevista na época, era a Érica, e fiz a entrevista e no outro dia eu já comecei. Nossa, aqui foi assim uma virada de chave, assim, para mim, sabe? Porque a gente é bem acolhido, nossa, tem os voluntários, tem de tudo, né? Pilates, fisioterapia, yoga, massagem, hidroginástica. E o que é importante mesmo para a gente, para nós que estamos passando por esse processo, que já passou, é o psicólogo, né? Nossa, ajuda bastante. Rosimeire hoje se encontra em remissão e, em suas palavras, o Instituto não é um espaço triste, e sim de alegria e esperança. Apesar de ser um lugar onde todo mundo teve ou tem câncer, não é um lugar triste. Aqui a gente ri, conversa, nós não conversamos assim todo dia sobre a doença, sabe? As pessoas acham que a gente vem pra cá é um lugar triste, mas não é. É um ambiente acolhedor que todo mundo conta, fala sobre o seu câncer, fala o que passou, mas não é um ambiente triste, sabe? Aqui a gente ri, conta piada. Mas a gente foca que vai ser possível, que temos o amanhã, que a gente tem uma esperança, e eu acho que isso já ficou marca registrada. Então é um ambiente acolhedor, né, que todo mundo fala sobre a fé, que é possível, que vai dar certo, e quem chega mais triste, quem acaba de chegar, ela tem essa troca com as que já estão aqui, então acaba se fortalecendo. Essa é a importância da terapia em grupo, das atividades que elas têm, porque elas têm essa troca, e a gente vê essa melhora instantânea. Chegam com medo, aflitas, e começam as atividades, ter a interação com outras gerações, conosco, com os profissionais, e a gente já vai vendo essa melhora, porque uma fortalece a outra. A exposição Saúde Mental, Arte e Liberdade reúne obras da artista Cida Silva a partir da experiência dela como enfermeira nos serviços de saúde mental em Cuiabá, nas oficinas de arte-terapia ministradas pela artista nos CAPs e no Hospital Adalto Botelho. A mostra está aberta ao público no Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. A exposição Saúde Mental, Arte e Liberdade chega ao Museu do Morro da Caixa d'Água Velha, em Cuiabá, convidando o público a mergulhar em uma reflexão profunda sobre o tema e a força transformadora da arte. O projeto, coordenado pela artista Cida Silva, reúne telas e trabalhos sobre vivências de quem enfrenta os desafios da saúde mental. Eu sou enfermeira, agora aposentada, mas trabalhei na Secretaria de Saúde do município de Cuiabá e na Secretaria Estadual de Mato Grosso. Durante o período que eu trabalhei muito tempo na atenção primária e na saúde mental. Trabalhei nos CAPs, trabalhei no Hospital Psiquiátrico, lá do Adalto Botelho. E, bem, quando eu já estava preparando para a aposentadoria, eu fui fazer um curso de pintura e desenho no Sesc Arsenal, com o professor Benedito Nunes, que é um artista conhecido, que já faleceu. E aí, o que me emocionava no hospital, nas cenas, aquilo que me incentivava para mim pintar. Então eu fui pintando as cenas do dia a dia que eu via.
né? As pessoas, como elas se comportavam, como elas se apresentavam ali, né? Naquele cenário. Nas oficinas de arte-terapia, Cida participava e acompanhava de perto os pacientes, ajudando a dar forma às suas expressões, ao mesmo tempo em que se via imersa em um processo de transformação pessoal e coletiva. Enquanto estava trabalhando no hospital, eu fui produzindo as minhas obras, né? E também participava das oficinas de arte-terapia que acontecia no hospital. Então eu via os trabalhos, né, que os pacientes faziam. E aí eu falava assim, mas isso aqui precisa ser mostrado, né? A população, a sociedade precisa conhecer, saber que, né, a arte é para todo mundo, a arte não é só para os artistas famosos, né? E mais assim, mais principalmente eu queria mostrar, né, que tem esse trabalho na saúde mental e que a arte é muito importante. Aí depois eu fiz o curso de arte e terapia. Aí eu fui entender e conhecer melhor como que a arte, né, os materiais, né, que a gente usa, como que o que eles fazem no organismo da pessoa, na mente, né? Então, a partir daí eu falei assim, eu quero fazer uma exposição, mas não quero levar só as minhas obras, quero convidar também, né, os pacientes das obras que eles produziram, né? Aí tem bastante do acervo do hospital, né? Porque há muito tempo eles vêm trabalhando. A exposição é um convite para vivenciar o impacto da arte como ferramenta de cuidado. Ao lado das obras de Cida estão as criações de pacientes cujas expressões artísticas contam histórias de luta, resistência e liberdade. Diferente da arte, onde nós produzimos um quadro na escultura, na arte-terapia nós também procuramos entender qual é a simbologia do trabalho artístico que aquela pessoa que está participando do processo arte-terapêutico, no caso aqui, os usuários do sistema de saúde, tanto da prefeitura quanto do estado do Mato Grosso, nós vamos entender qual é a simbologia que está dentro dele e vamos ajudar o cliente a entender essa simbologia. Quando ele entende essa simbologia, ele entende muito dos conflitos internos que ele sofre e aí, ao materializar isso na forma de arte, aquele sofrimento vai sendo amenizado e aí a medicação tem um efeito muito mais rápido. A exposição vai até dia 27 de junho, né, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Então, eu convido a todos vocês, né, para vir aqui conhecer, né, ver as obras. Ela demonstra para quem vier aqui, né, o que foi que eu vivi ali dentro do hospital, junto com os pacientes que estavam ali. E também as obras que os próprios pacientes construíram e que constrói, a mensagem é para que a gente possa ter mais arte, né? Mais arte no serviço de saúde, que a saúde e a cultura e a arte estejam mais próximas, né? E que a gente possa disponibilizar materiais adequados para as pessoas usarem mais pincel e tinta e outros materiais do que comprimido e injeções. O estoque de sangue do Hemocentro de Mato Grosso está em estado de alerta. Todos os tipos sanguíneos são necessários. E a situação é ainda mais crítica para os tipos O positivo e O negativo, que são os mais utilizados em atendimentos de emergência e cirurgias. A queda nas doações tem sido constante desde a pandemia. Desde a pandemia, a gente vem enfrentando uma dificuldade maior em conseguir doadores regulares, né, que venham fazer a doação de sangue a cada tempo permitido. A gente tem enfatizado em campanhas, em chamamento, mas a gente está tendo dificuldade para trazerem eles para a nossa unidade para fazer as doações de sangue. Para enfrentar a baixa nos estoques, o MT Hemocentro intensificou as parcerias e campanhas ao longo do mês de maio. A ideia é sensibilizar novos doadores e lembrar os antigos da importância de manter a regularidade, pois cada doação pode fazer a diferença entre a vida e a morte de um paciente. Hoje e amanhã, por exemplo, a gente está com coleta externa lá no Shopping Pantanal, interna. A gente tem coletas agendadas com as nossas unidades móveis. Nós costumamos abrir no sábado também, porque às vezes a pessoa trabalha a semana inteira, não tem tempo de vir, então a gente abre no sábado para que a pessoa consiga vir fazer a doação. Temos parcerias com faculdades, com escolas, para tentar mesmo fazer esse chamamento, fazer
as pessoas lembrarem da importância de doar sangue. Por trás de cada bolsa coletada, há pacientes com câncer, doenças crônicas, vítimas de acidente e cirurgias de urgência. Muitos, inclusive, dependem de transfusões frequentes para sobreviver. Qualquer pessoa saudável entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos, pode doar sangue. Basta estar alimentado e levar o documento com foto. Está enfrentando esse desafio e todo dia é um desafio novo. É a questão da motivação, da lembrança da doação de sangue, porque, por exemplo, eu dou hoje, mas amanhã eu já preciso de outra bolsa, depois da manhã eu já preciso de outra bolsa para abastecer as unidades. Então, todos os dias é uma luta para manter os estoques, para conscientizar, para fazer as pessoas entenderem da importância, que não é só doar uma vez. E depois eu vejo quando dá, não, da regularidade dessa ajuda, porque é importante. É importante para os nossos pacientes, que às vezes fazem a transfusão a cada 15 dias, a cada 30 dias e são regulares, então eles precisam dessa bolsa. E para os atendimentos aos outros locais que a gente fornece. Por fim, como as pessoas podem agendar uma visita para doar sangue aqui no Hemocentro? Então, nós temos o site, só entrar na página do MT Hemocentro, tem o login lá, clicar e fazer o agendamento. E a pessoa pode vir também direto. Acordou, nossa, vou doar sangue, vem direto, pode vir aqui no Hemocentro, na rua 3 de junho, 1055, Centro-Sul, e chegar na recepção, que já vai ser feito o cadastro e fazer todo o processo para doação de sangue. O Hemocentro Público de Mato Grosso está localizado na rua 13 de junho, em Cuiabá, e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 18 horas. Também há unidades de coleta em outras cidades do estado. Para quem comparecer e por algum motivo não puder doar, a unidade emite um comprovante de presença. A doação também pode ser agendada pelo WhatsApp 65 984 33 0624. Venham, faça essa boa ação. Doar sangue é um gesto de amor, é um gesto de carinho, de ajuda ao próximo. Às vezes parece coisas tão distantes quando alguém precisa, mas às vezes é um familiar. É uma pessoa próxima, é um ente querido. Então que venham, façam essa doação de sangue, porque manter os estoques é muito difícil. Então a gente conta com o apoio e a ajuda de todos. Fechou, obrigada. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também nos ajude a fazer o programa. Me conta o que você gostaria de ver aqui no Papo com Ela. Para isso, você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez contar com a sua companhia nesse momento em que a gente troca informação pela sua atenção. Um beijo e até lá!